Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar a nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Crônicas 31 e 32. Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. A destruição do exército dos assírios, a doença de Zedequias e a morte de Zedequias. Segundo Crônicas 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Estabeleceu Zedequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, ao sacerdote e aos levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e da solenidade, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo, também os dízimos, e de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo dos bois, das ovelhas e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Vindo pois Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao povo de Israel. E perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: Desde que começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparasse câmeras na casa do Senhor e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, e os dízimos e as coisas sagradas. E tinha o cargo disso Conanias, o levita principal, esse meio, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Zozabade, Eliel, Ismaquias, Mate e Benaia, e eram superintendentes sob direção de Conanias, esse mês, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, líder da casa de Deus. Coré, filho de Imnã, o levita, porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas.
Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miriame, Jesuá, Semaias, Amarias, Secanias, na cidade do sacerdote, para distribuírem com fidelidade aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pela pelas genealogias dos homens de idade de 3 anos para cima, e todos os que entraram na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro do sacerdote, foi ele feito segundo as suas famílias, e os dos levitas, da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas, nas suas turmas. Como também, conforme a genealogia, com todos, com todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade esses se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo homem e entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus. Ele a fez de todo o coração e prosperou. Segundo Crônicas 32. Depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia no meio da terra, dizendo: porque vieram os reis da Síria e acharam tanta água. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Ele levantou outro muro por fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça, à porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Senhor Deus, para os ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Porém, estava diante de Laquis com todas as suas forças,
a Ezequias, o rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixardes sitiar-se em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um único altar vos prostrarei, e sobre eles queimareis incensos. Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todo o povo da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus, contra Ezequias e seu servo. Escreveu também uma carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não o livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para aterrorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses do povo da terra, obra de mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra e, entrando na casa do seu Deus, algum dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos das mãos de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presença ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortal e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém.
E a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e de todas as espécies de objetos desejáveis. Também de todo armazém para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, de estrebarias para toda a espécie de animais